Oi, tudo bem? Hoje eu vou convidar você para fazer uma viagem para a Índia comigo. Bora lá? Oi, gente. Olha, esse episódio vai inaugurar aí uma série chamada História dos Meus Filhos, porque muita gente me pergunta de onde vieram as ideias dos meus livros, o que me inspirou e principalmente quais foram as grandes descobertas que eu tive quando eu entrevistei as pessoas, quando eu pesquisei, quando eu conheci aqueles talentos maravilhosos que estão nos meus livros. Então hoje eu vim contar a história do meu primogênito, o Diário de Bollywood, curiosidades e segredos da maior indústria de cinema do mundo. A história do Diário de Bollywood é muito obra do acaso. Quando eu trabalhava na redação do Grupo Estado de São Paulo, eu recebia por volta de 200 press-releases por dia, isso nos anos 2000. No ano de 2007, numa dessas tardes, eu estava passando pelos e-mails e dentre esses 200 havia um e-mail muito tímido dizendo que um indiano que estava em São Paulo trouxe uns filmes para uma mostra muito tímida ainda sobre o cinema que ninguém conhecia aqui no Brasil naquela época. Como ele estava na cidade de São Paulo, eu decidi entrevistá-lo pessoalmente, ou seja, foi um daqueles press releases que eu não dei delete e que mudou realmente a minha vida. Eu o conheci numa escola de cinema, onde depois eu me tornaria coordenador geral, Academia Internacional de Cinema, e tivemos uma frutífera conversa sobre o cinema indiano. Eu lancei uma ideia, e se nós programássemos uma viagem para a Índia em que eu fizesse entrevistas a fundo com todos os grandes nomes do cinema indiano, para que a gente trouxesse para o público brasileiro realmente como é essa que é a maior indústria de cinema do mundo. Em termos de produção de filmes, em termos de faturamento, ainda é o cinema americano. E ele topou. Era na época o ano de 2007, foi o ano do meu casamento. Então, junto com o planejamento do casamento, eu planejei junto com ele também a viagem para a Índia, que aconteceu em janeiro de 2008. Eu fiquei um mês na Índia e lá eu entrevistei diversas pessoas na área de atuação, de direção, de produção, legislação, os acadêmicos, os críticos, e foi uma experiência que mudou a minha vida. Eu e o Ran Devineni fomos acompanhados pela cineasta Beatriz Sainer, que foi com a gente fazer pesquisas de locação, de elenco, etc., para que depois para o seu futuro longa-metragem de ficção. Uma coisa muito interessante é que eu tinha uma agenda de entrevistas todos os dias, então eu não podia ter o que eles chamam de Delhi Belly, que é aquela doença, aquela infecção alimentar que muitos turistas têm por comer alguma coisa que não está acostumado, né? Então eu tinha que tomar muito cuidado com tudo que eu comia e bebia lá. E não peguei a Delhi Belly, só peguei na volta no avião, mas os 30 dias foram de descobertas incríveis e eu destaco algumas dessas descobertas no meu livro Diário de Bollywood. Vou pincelar algumas aqui para vocês, claro, tá tudo em detalhes contado no livro. Uma das coisas fabulosas que você descobre lá é que as empresas, as grandes produtoras, elas são familiares, né? Elas surgiram no começo do século XX usando o cinema para lavar dinheiro e depois se profissionalizaram. É muito interessante a gente visitar esses lugares, essas produtoras, porque elas são, embora sejam familiares, elas têm departamentos de pós-produção sofisticadíssimos, né? Então empresas como a Eros, que são familiares ainda, mas são gigantescas e têm pós-produção do nível internacional, do mundo inteiro, do que de melhor existe no mundo. No livro Diário de Bollywood eu conto histórias de pessoas que me dizem que os atores, atrizes são considerados deuses na Índia. Existem discussões entre fãs de atores como Shahrukh Khan contra os fãs de atores como Amir Khan e que disputam mesmo, como discussões acaloradas que se tem sobre o futebol no Brasil. Inclusive no livro eu conto por que alguns atores possuem templos de veneração de verdade em algumas cidades do interior da Índia.
Um dos capítulos mais legais do livro que eu fiz foi mostrar as escolas de atuação lá. Então eu conto em detalhes o que é ser um ator ou uma atriz na Índia, a necessidade de você aprender não só a atuar, mas a dançar, a cantar e também a lutar. Então isso é muito interessante, é um tipo de formação um tanto quanto diferente do que temos aqui no Ocidente. A música foi uma das partes mais gostosas da viagem. Diversas músicas muito diferentes. Os filmes indianos são todos muito musicados, né? Então no livro eu trago as grandes hits do cinema indiano, como a indústria fonográfica, na verdade, lá só existe a reboque da indústria cinematográfica, algo muito diferente que não existe no Ocidente dessa forma, e como às vezes um filme nasce do sucesso de um videoclipe. Né, de um trailer, de um teaser. Mas também tem um lado negativo. Eu conto no livro o problema da questão do roteiro. Como o Bollywood tem uma dificuldade de atingir outros países do mundo, porque os roteiros até então eram muito superficiais, muito mal escritos, né? Então, eu visitei uma escola, a Whistling Woods International, em que estava atraindo muitos, e até hoje atrai muitos estudantes internacionais, porque está sim de oportunidades de emprego lá para eles. E também os indianos que querem ter uma formação melhor em roteiro, em direção. Conversei com os donos da Whistling Woods, conversei com alunos, a gente viu produções lá dentro e eu conto em detalhes isso no livro. Também uma parte muito interessante e que eu dediquei um capítulo especial ao livro é a questão da censura. A censura do cinema indiano, embora seja na maior democracia do mundo, a censura é forte. Feita uma censura de costumes, envolvendo, por exemplo, a impossibilidade de ter cenas muito eróticas. Você não fala da temática LGBTQIA+, lá no cinema indiano, até pouco tempo atrás. Você não pode fazer provocações a vizinhos, como o Paquistão. E você também não pode falar muito das castas sociais indianas. Uma parte muito legal do livro dedicou ao cinema arte indiano, então o cinema, a novela vague indiana, que é um termo inclusive que eles não gostam muito, e que eu tive a oportunidade depois, por conta do sucesso do livro, da discussão que o livro trouxe no Brasil, de fazer mostras sobre a novela vague indiana aqui em São Paulo, quais foram os diretores desse cinema artístico que trabalharam com temas tabus. Tive a belíssima oportunidade de ir para Pune, o Festival de Pune, que fica próximo a Mumbai. Nós fomos de carro, passamos o dia lá e conversamos com grandes diretores, os diretores de cinema artístico fundamentais do cinema indiano. E por fim, eu falo do futuro à indiana. No finalzinho do livro ele fala sobre quais são as grandes ameaças ao cinema indiano hoje. Será que ele vai perder o reinado de a maior produtora quantitativa de filmes do mundo? E ainda mais, até pouco tempo atrás, 90 a 95% da bilheteria do cinema indiano era de filmes indianos. Só para se ter uma ideia, no Brasil, de 100%, 10, 15% são de pessoas que veem filmes brasileiros. Olha a diferença. Só que tudo isso está mudando com o streaming, com a chegada de vários canais de televisão. Então, e o governo indiano está ajudando ou está atrapalhando a indústria? Tudo isso eu discuto no meu livro, que foram descobertas maravilhosas ao longo de um mês, numa viagem que mudou para sempre a minha vida. Espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho sobre o meu primeiro filho, e logo mais eu conto a história do meu segundo filho. Até mais!